Olá, aluno do sexto ano, tudo bem? Eu sou a professora Suzana Gomes, sou professora de língua portuguesa das unidades Zona Norte 1 e Zona Norte 2 e hoje nós chegamos ao capítulo 19 da sua apostila. Esse capítulo traz como título para a parte de língua portuguesa formas homógrafas dos verbos. Aqui, é claro que tem uma expressão que provavelmente você não conheça, formas homógrafas, mas faz sentido se a gente comparar com o que a gente tem estudado ao longo desses últimos capítulos, porque nós temos falado bastante sobre os verbos, né? Desde como a gente começa a considerar uma sentença, uma oração pela presença do verbo, o que é um período. Nós já falamos, inclusive, sobre as conjugações de alguns modos, né, verbais. A gente começou a pensar como é que a gente identifica que essa palavra é um verbo, o que o verbo pode expressar pra gente. E agora a gente vai falar dessas formas homógrafas, então aprofundando os nossos estudos a respeito dos verbos. É lógico que aqui o que pode gerar maior dúvida é o que significa formas homógrafas. Então vamos lá, o que é homografia? Já que a gente vai falar da homografia nos verbos, vamos começar pensando o que é homografia. Dá uma olhadinha para essa imagem que eu trago aqui. Tem duas moças, né, no supermercado e uma fala para a outra: tudo está tão caro. E a outra responde: o governo precisa aumentar o salário mínimo. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês para essa palavra aqui. A segunda moça diz: o governo precisa aumentar o salário mínimo. Olha agora essa outra imagem. Aqui nós temos um político em cima de um palanque e aí ele diz assim: eu governo para o povo, votem em mim novamente. E aí eu vou chamar a atenção aqui para esta palavra. Primeiro, o que a gente consegue encontrar aqui de diferença entre essas duas palavras? Ora, na primeira imagem, a palavra é governo. Aqui a gente tem um som na segunda sílaba mais fechado, governo. E na segunda, o som é mais aberto, na segunda sílaba, governo. Depois, além do som ser diferente, ou seja, a pronúncia é diferente, a gente também tem significados diferentes, não é? Na primeira imagem, quando ela fala o governo, ela está falando de um grupo de pessoas que tem o poder de governar. Ela está falando de um poder de governar alguma coisa. Está falando de um grupo de pessoas, né? O governo, ou seja, aquelas pessoas que fazem parte do poder executivo de algum país, de algum estado, precisa aumentar o salário mínimo. E na segunda imagem, quando ele fala eu governo, aí é uma ação, percebe? No primeiro, portanto, é um substantivo. No segundo, é um verbo. Esse verbo está na primeira pessoa do singular, não é isso? Eu, inclusive tem um pronome aí para confirmar. Eu governo para o povo. Perceberam a diferença? Então, além da pronúncia ser diferente, o significado e a classe gramatical também são diferentes. E o que a gente tem de igual aqui entre essas duas palavras? A escrita, a grafia. A grafia dessas duas palavras é igual, apesar da pronúncia e do significado ser diferente. Então, aqui a gente já começa a perceber o que é homografia. Homografia é quando a gente tem a mesma grafia. Homo significa igual e grafia significa escrita. Homografia, a mesma grafia, grafia igual, ok? Isso significa que essa palavra vai se tornar a mesma coisa? Não, como a gente percebeu, né? Então, aqui, isso é importante você copiar, é o que eu falei no slide anterior. Palavras homógrafas são palavras que apresentam a mesma grafia, embora possuam pronúncia, que aí o que é a pronúncia? É a maneira como a gente fala essa palavra, né? Então, lembra que nós falamos governo e governo. Então, além delas apresentarem pronúncia, elas apresentam significação diferentes, ou seja, o significado também é diferente, né? Olha para cá. Essa imagem circula bastante em WhatsApp, né, no grupo das famílias, no Facebook também aparece bastante. Aqui a gente tem uma dessas mensagens e diz assim: tudo que você semeia, ou seja, tudo que você planta, né, cedo ou tarde terá que colher. Por isso, escolha bem as sementes. E aqui eu vou chamar a atenção para esta palavra, colher, que aqui significa recolher alguma coisa, né? Você vai colher os frutos. Nesse caso, ele está falando, claro, no sentido conotativo, né? Não é colher de verdade, mas é metaforicamente. E aqui
na segunda imagem que aparece à direita aí na sua tela, é uma tirinha em que o personagem vai ensinar a fazer um doce de leite. E aí ele está explicando para as pessoas e diz: é muito fácil fazer doce de leite em casa. Você só precisa de 1 litro de leite, 2 xícaras de açúcar e 1 colher de pau. Leve ao fogo e não pare de mexer com a colher nunca, porque se você se distrair, o doce corre o risco de queimar. Então, ele estava falando para você não se distrair, mas ele acabou se distraindo, explicando e queimou o doce, né? Bom, aqui eu trouxe essa tirinha para chamar a atenção para essa palavra que aparece 2 vezes. Aqui no segundo quadrinho ele diz, né? Você só precisará de 1 litro de leite, 2 xícaras de açúcar e 1 colher de pau. Também aparece de novo aqui na terceira, olha, leve ao fogo e não pare de mexer com a colher. Por que então que eu estou chamando a atenção para essas palavras? Porque aqui elas vão apresentar homografia. Na imagem à esquerda eu tenho colher, a última sílaba é fechada, não é? Colher. E na segunda é aberta, colher. É a única diferença entre essas 2 palavras? Não, né? Elas também têm classe gramatical diferente, porque elas têm significados diferentes. Colher é uma ação, é um verbo, né? E colher é um substantivo, porque é uma coisa, né? Aquele utensílio que você utiliza para comer. Então, no segundo, eu tenho um substantivo, porque é aquela classe gramatical que vai dar nome às coisas, e no primeiro eu tenho uma ação, é o ato de colher, de recolher alguma coisa. Perceberam que aqui a única coisa que tem igual é a grafia, portanto, a gente tem homografia. É claro que aqui eu comecei a fazer uma introdução para vocês perceberem o que seria a homografia, mas o assunto do nosso capítulo é a homografia nos verbos. Então a gente vai perceber que às vezes os verbos vão ser escritos da mesma forma, mas eles vão estar indicando pessoas diferentes, tá? Então você vai ter o verbo escrito de um jeito para a primeira pessoa, por exemplo, do singular, e um verbo escrito igualzinho para a terceira pessoa do singular. Aí você vai ver a homografia entre os verbos. Até aqui tá moleza, porque a gente tem homografia, mas a classe gramatical é diferente, né? Nesse colher aqui é verbo e no colher é um substantivo. O que a gente vai ver agora é, e quando os 2 forem verbos, né? O que a gente faz? Olha lá, eu vou começar aqui trazendo para vocês uma música, né? Na verdade, eu trouxe um trecho de uma música. O nome dessa música é Ainda Bem. E aí eu quero ver se a gente consegue perceber quem é a pessoa do discurso e que pessoa pode ser essa. Eu, tu, ele, no singular, nós, vós, eles, no plural. Dá pra gente descobrir a pessoa do discurso só pelos verbos? Sim, dá. Vamos perceber aqui. Ela diz assim, eu vou ler primeiro deixando lá uma lacuna para a gente pensar um pouquinho mais depois. Diz assim, ainda bem que agora encontrei você, eu realmente não sei o que eu fiz para merecer você. Porque ninguém dava nada por mim, quem dava eu não estava afim, até desacreditei de mim. Aí vem pontinho, 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 já estava acostumado com a solidão. Vamos lá. É possível descobrir a pessoa do discurso através dos verbos? Veja que aqui, quando ela diz no segundo verso, que agora encontrei você. Quem é que encontrei você? Aqui só pode ser o eu. Ela precisou colocar o eu aí? Não, porque quando a gente encontra encontrei, essa terminação, que nós vamos chamar em língua portuguesa de desinência, né, esse finalzinho ali, ei, só pode ser a primeira pessoa. Não pode ser tu encontrei, ele encontrei, nós encontrei, vós encontrei, eles encontrei, né? Só pode ser o eu. Então, sim, é possível descobrir a pessoa do discurso através dos verbos. Agora, sempre vai dar para descobrir? Não. Por quê? Porque às vezes os verbos vão apresentar homografia. E aí não vai dar muito bem para a gente saber de qual pessoa qual é a pessoa que está praticando essa ação verbal. Quer ver? Aqui embaixo eu deixei essa lacuna exatamente por isso. Ela fala assim, porque ninguém dava nada por mim, quem dava eu não estava afim, até desacreditei de mim. Desacreditei, beleza, né? Quem desacreditei? Eu. Só que agora ela diz assim, pontinho, 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 já estava acostumado. Aqui é o eu. Eu já estava acostumado? Pode ser, não pode? Então deu pra gente descobrir, beleza, pode passar adiante? Não, porque aqui pensa se também não poderia ser ele já estava acostumado. Poderia, não é? O que isso mostra pra gente? Isso aqui vai deixar claro pra gente que o verbo estava
vai apresentar homografia, porque ele aparece igualzinho para a primeira pessoa, então poderia ser eu estava, como vai também aparecer da mesma forma para a terceira pessoa do singular, ele estava, certo? Essa é a terceira pessoa ou qualquer pessoa que ocupe essa posição, né? Alguém. Então veja que aqui, no caso dessa música, inclusive, ela diz assim, o meu coração já estava acostumado. Tá vendo como é que não é o eu? O meu coração, se a gente for trazer para as pessoas do discurso, seria o ele, não é? Ele, o meu coração, já estava acostumado. Perceberam? Então, o verbo estava apresenta homografia. Ele tem a mesma grafia, portanto, para a primeira e para a terceira pessoa do singular. Olha essa imagem aqui. O verbo pode deixar dúvidas sobre a pessoa do discurso? Sim, pelo que a gente viu na música da Marisa Monte, né? Às vezes o mesmo verbo pode ser para duas pessoas diferentes. Olha aqui nessa imagem. A gente tem uma mãe bem chateada, né? E aí ela fala para o filho assim: quem estava no quarto e fez toda aquela bagunça? Você ou seu irmão? E aí, aqui eu tenho um menino para responder e eu deixei uma lacuna e ele diz estava. E aqui? Ele só pode responder eu estava? Veja, se ele responde eu estava, a gente tem esse cenário aí, né? O menino fazendo bagunça no quarto dele. Mas pensa se ele também não poderia responder ele estava, o irmão dele estava, né? E aí a gente teria um cenário completamente diferente. A bagunça não teria sido feita por esse menino, mas pelo irmão dele. A gente precisou mudar o verbo? Não, por quê? Porque o verbo estava apresenta homografia. Ele é igual tanto para o eu quanto para o ele. E aí, como é que a gente vai colocar? Eu vou fingir aqui que era o irmão dele, olha. Ele estava. E aí o irmão dele que vai tomar a bronca lá, foi o irmão dele que fez a bagunça. Agora a gente vai aqui para sua apostila na página 413 para ver como é que ela vai trabalhar esse conteúdo até aqui, né? Até o que nós já falamos na nossa aula de hoje. Ela começa dizendo assim: estudo da língua, formas homógrafas dos verbos. Compare os dois períodos a seguir, retirados do texto sobre o boato de Tapacurá. Esse texto é o texto da sua aula de redação. Eu sempre falo para vocês que é mais importante vocês assistirem primeiro a aula de redação do capítulo para depois assistir a aula de português, né? Porque geralmente a matéria de português trabalha os textos que já foram apresentados na aula de redação. Então, se você ainda não assistiu a aula de redação do capítulo 19, vai lá primeiro, assiste aquela aula, depois vem para a nossa, certo? Aqui, então, ela vai separar dois trechos. A gente tem aqui o trecho 1 e o trecho 2. Veja, vou marcar aqui 1 e 2. Diz assim o primeiro: foi quando ouvimos um barulho grande na rua, uma gritaria enorme, e nós descemos. E no segundo diz assim: perguntei a uma mulher que passava correndo o que tinha acontecido e ela disse: Tapacurá estourou. Vamos lá, a sua apostila vai perguntar aqui nesse primeiro tópico assim: no primeiro período aparecem dois verbos conjugados na primeira pessoa do plural. Quais são eles? Então, qual é a primeira pessoa do plural? O nós. Quais são os verbos que estão conjugados nessa pessoa, na primeira pessoa do plural? Aqui no primeiro trecho. Veja bem, olha. Foi quando ouvimos, quem ouvimos? Nós ouvimos. Então, já achamos o primeiro. Foi quando ouvimos um barulho grande na rua, uma gritaria enorme e nós descemos. Descemos aqui, também marca o nós. Inclusive, nesse caso, tem o nós aqui na frente para comprovar, né? Beleza. Então, como é que a gente responderia aqui? Nós diríamos ouvimos e descemos. Depois a sua apostila vai continuar aqui no segundo tópico. Ela pergunta: apenas o segundo verbo está acompanhado do pronome nós. Esse pronome faz falta ao período? Poderia ser excluído sem prejudicar o sentido da frase? Explique. Ora, gente, a gente já falou ainda há pouco que muitas vezes você consegue perceber a pessoa do discurso só pelo verbo. Lembra da música da Marisa Monte? A gente tinha agora encontrei você. Ela não precisou dizer agora eu encontrei você, porque encontrei só poderia ser o eu. Aqui também. Nesse caso, vocês estão percebendo que eles utilizaram o pronome nós. Percebe aqui no primeiro trecho? Olha, nós descemos. Mas vamos ler sem esse pronome que eu marquei de verde? Vamos lá. Foi quando ouvimos um barulho grande na rua, uma gritaria enorme e descemos. Não teria o mesmo sentido?
Sim, ou seja, nesse caso, só o verbo descemos, assim como ouvimos, já seria suficiente para mostrar que era a primeira pessoa do plural. Então, a gente não precisaria utilizar esse pronome. Como é que você pode responder isso aqui? A gente pode dizer assim: o pronome nós acompanha o verbo descemos, mas poderia ser retirado sem nenhum prejuízo para a frase, já que a própria conjugação dos verbos revela a primeira pessoa do plural. Ou seja, só o fato de a gente perceber que o verbo está dizendo descemos, nós já sabemos que é a primeira pessoa do plural. Como a gente já sabe? É lógico, porque nós somos falantes da língua. Porque quando a gente percebe descemos, essa desinência mostra pra gente que não pode ser o eu descemos, tu descemos, ele descemos, vós descemos, eles descemos, só pode ser o nós descemos. Depois aqui, na segunda imagem, na sua tela, à direita diz assim: o segundo período é rico em verbos. A gente está agora no terceiro tópico aqui da apostila. E aí vai perguntar assim na primeira: indique a que ou a quem se referem os verbos abaixo. Vamos lá. Então aqui a gente está falando já do segundo período. Lembra que ela tinha mostrado 2 trechos pra gente, né? Ela quer saber do segundo trecho agora. Primeiro, perguntei. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu vou agora escolher outra cor. No segundo diz assim: perguntei a uma mulher. Quem perguntei? Perguntei só pode ser o eu, não é isso? Então aqui a gente vai dizer eu, que no caso desse texto, se você já assistiu a aula de redação, você lembra que era o jornalista, né? Que era aquela pessoa que estava falando. Então aqui eu, o jornalista que fala. Depois, passava correndo. Vamos ler aqui o trecho? Perguntei a uma mulher que passava correndo. Essa locução verbal aqui está se referindo a quem? Era o eu? O eu é que passava correndo? Não, né? Era a mulher que passava correndo. Então a gente responde a mulher. Era essa mulher que tinha passado correndo. Depois, tinha acontecido. Perguntei a uma mulher que passava correndo o que tinha acontecido. O tinha acontecido está se referindo ao perguntei, ao eu? Não, né? Está se referindo à mulher? Tinha acontecido era a mulher? Não, né? Tinha acontecido era o fato, era o quê? Então a gente responde aqui o, aquilo, qual era o fato. Ou seja, ele perguntou o que tinha acontecido. E depois, e ela disse. Aqui vai perguntar a quem se refere o disse. Ora, o disse aqui se refere ao jornalista que falava? Não, né? Ele perguntou à mulher que passava correndo. E aí, ela, a mulher, disse. Então, o disse aqui era a mulher que tinha passado correndo. E aí, quem é que estourou? A mulher estourou? O jornalista estourou? Não. Tapacurá estourou. Então, aqui a gente responde o tapacurá, beleza? Depois, a sua apostila vai perguntar aqui embaixo, na segunda, assim. No caso do segundo período, seria possível retirar o pronome ela sem prejuízo de sentido? Ou seja, eu posso retirar o ela e a frase não vai mudar, ela não vai causar uma dúvida, não vai mudar o significado dela? Não, né? Aqui eu não posso tirar. Lembra que aqui à direita, se a gente tirasse o nós, dava para entender a frase perfeitamente, lembra? Foi quando ouvimos um barulho grande na rua, uma gritaria enorme e descemos. Aqui não teria perda de sentido, não mudaria o significado, não haveria prejuízo de sentido. Mas no caso do ela, sim. Olha para cá para o período, gente. Diz assim: perguntei a uma mulher que passava correndo o que tinha acontecido e ela disse: tapacurá estourou. Aqui, se eu tiro o ela, olha o ela aqui. Se eu tiro ela, muda o significado. Veja bem. Perguntei a uma mulher que passava correndo o que tinha acontecido e disse: tapacurá estourou. Aqui, se eu tirar o ela, não parece que fui eu que disse tapacurá estourou? Parece, né? Parece que eu perguntei a essa mulher e disse isso para ela. Então, a gente responderia assim: não seria possível, pois tanto a primeira pessoa do singular quanto a terceira pessoa do singular correspondem à forma verbal disse. Nesse caso, a frase ficaria confusa e não saberíamos de quem exatamente seria a fala transcrita. Ou seja, nós não saberíamos se foi o eu, né, o jornalista, ou se foi ela, a moça que passava correndo.
Continuando na página 413, a sua apostila diz: o verbo é uma palavra central da oração. Nós já estudamos isso, né? Ele indica a ação realizada e conecta a pessoa ao tempo. Para que exista um fato, deve existir um verbo. Há, entretanto, casos em que as formas verbais podem ser confundidas e essas situações merecem nossa atenção. Então, olha aqui. Aqui eu vou colocar exatamente a mesma estrutura para o verbo amar, né? Eu vou usar aqui no pretérito imperfeito do indicativo. Olha lá. E aqui, eu posso perceber que esse verbo amava, no pretérito imperfeito do indicativo, tem homografia, porque eu poderia dizer eu amava e eu poderia dizer ele amava. Viu? Então, no caso da presença desse verbo, é importante a gente mostrar que pessoa é. Ou a gente usa o nome, ou a gente usa o pronome, né? Para identificar quem é a pessoa do discurso. Depois, agora eu estou usando aqui o modo subjuntivo, né? Estou usando o pretérito imperfeito do subjuntivo. Aqui poderia ser o estudasse para a primeira pessoa e o estudasse para a terceira pessoa do singular. Olha lá, se eu estudasse ou se ele estudasse. Outra coisa que aqui neste outro caso eu já tenho o futuro do pretérito do indicativo. Seria. Também funciona da mesma forma, também tem homografia para a primeira e para a terceira pessoa. Tá vendo? Nessa estrutura eu tenho inclusive dois modos diferentes, né? O subjuntivo e o indicativo. Mas nos dois casos, poderia ser o eu e poderia ser ele. Se eu estudasse, seria aprovado. Se ele estudasse, seria aprovado. Então, esses dois verbos aí apresentam homografia para a primeira e para a terceira pessoa do singular. A apostila vai continuar dizendo diferenciação, ou seja, como é que a gente faz a diferença entre a primeira e a terceira pessoa. Em vários tempos e modos, a primeira e a terceira pessoa têm a mesma flexão. A gente acabou de ver isso nessas duas frases que eu apresentei aqui à esquerda, tá? Nesse caso, o contexto se encarrega de esclarecer de que pessoa se trata. E, se necessário, o uso do pronome também pode ser um facilitador. Então, dentro de uma história, né, se você está falando de uma pessoa o tempo inteiro, a gente não precisa colocar o eu ou ele, porque vai dar para a pessoa perceber, né, sobre quem a gente está falando. Mas caso não dê, basta você colocar o pronome lá, eu, ele, que aí a pessoa vai saber de quem a gente está falando. Confira os tempos em que essa uniformidade acontece. Então, vamos lá. Aqui ela vai começar falando do subjuntivo, que é um assunto sobre o qual nós falamos recentemente, né? Acontece homografia nos 3 tempos do subjuntivo, tanto no presente, quanto no pretérito imperfeito, quanto no futuro, ok? Deixa eu trocar a cor aqui por uma mais clara. Olha lá, na primeira pessoa e na terceira pessoa do singular. Veja bem, que eu corra, que ele corra. Então, aqui, ó, corra para a primeira pessoa, corra para a terceira pessoa do singular. Que eu corra, que ele corra. Se a gente pensar em outro verbo, o verbo amar, que eu ame, que ele ame. Tá vendo? O verbo da mesma forma. Olha o pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu corresse, se ele corresse. Da mesma forma. Olha o verbo amar. Se eu amasse, se ele amasse. Tá vendo? Homografia. Os dois verbos são escritos iguais para as duas pessoas, a primeira e a terceira. Olha lá no futuro. Quando eu correr, quando ele correr. Olha, no pretérito imperfeito a gente tinha corresse para os dois e no futuro a gente tem correr para os dois. Olha como é que ficaria com o verbo amar. Quando eu amar, quando ele amar. Viu? Mas não é só no subjuntivo. Olha o indicativo aqui também. No indicativo isso acontece muito no pretérito imperfeito, no pretérito mais que perfeito e no futuro do pretérito. Lembra do pretérito imperfeito? Aquele pretérito que teve uma continuidade, é um passado que teve uma continuidade. O que é o pretérito mais que perfeito? É um passado que acontece antes de outro passado. Nós já falamos sobre isso. E o que é o futuro do pretérito? É aquele futuro que depende de algo do passado. Olha como é que fica igual para a primeira e para a terceira pessoa. Olha, eu corria, ele corria. Vamos colocar um verbo aqui. Eu estudava, ele estudava. Lembra? Até na minha frase aqui à esquerda, olha, eu amava, ele amava, viu? Mesma coisa. E o pretérito mais que perfeito? Eu correra, ele correra. Eu estudara, ele estudara, da mesma forma. E o futuro do pretérito?
Eu correria, ele correria. Eu estudaria, ele estudaria. Aqui à esquerda também tem um exemplo. Olha aqui, olha. Eu usei o seria. Seria é futuro do pretérito. Tá vendo? A mesma coisa para as duas pessoas, a primeira e a terceira. Vamos lá. Agora eu quero chamar a atenção para a partícula C. A sua apostila vai falar sobre isso também. Aqui não é um caso de homografia, mas muita gente confunde a partícula C com a terminaçãozinha dos verbos no subjuntivo, tá? Que é aquele que vai terminar com SSE. E aí causa uma dúvida muito grande quando você fala, se você não prestar atenção, e principalmente quando você escreve, porque você muda completamente o sentido da sentença, tá? Olha aqui para a primeira imagem que eu apresento na tela. Eu tenho caminha-se cada vez mais perdido. Aqui esse caminha-se, eu chamo a atenção para a partícula C. Nesse caso, quando eu uso a partícula C assim, eu estou generalizando. Quando eu digo caminha-se cada vez mais perdido, eu estou dizendo que a humanidade, as pessoas, no geral, caminham cada vez mais perdido. Então, essa partícula C vai generalizar alguma coisa. Olha a diferença para a imagem aqui à direita. Aqui eu já tenho uma chargezinha, né? E aí eu tenho duas pessoas conversando no tempo passado, dizendo assim, em 2020 já estaremos caminhando na Lua, vai ser demais. E depois tem um rapaz em 2020 olhando pela janela e dizendo assim, se eu caminhasse lá na pracinha, já seria muito feliz. Então aqui o caminhasse, veja bem, essa terminaçãozinha aqui vai marcar o pretérito imperfeito do subjuntivo. O subjuntivo não é o modo das possibilidades, da dúvida. Então, olha, se eu caminhasse, seria muito feliz. Então, tá vendo que aqui eu até deixei nessa marcaçãozinha para vocês, chamando a atenção. Caminha-se, generalizando, caminhasse, pretérito imperfeito do subjuntivo. Não dá para confundir essas duas coisas, né? Tem que ter atenção. Na primeira, eu tenho o tempo presente, olha, caminha-se cada vez mais perdido. Agora, hoje, as pessoas, no geral, estão cada vez mais perdidas. E na segunda, o tempo já é passado. Se eu caminhasse, tá vendo? E aí também eu tenho a primeira pessoa, não estou falando no geral. Olha como é que a sua apostila vai trabalhar esse assunto. Quando desejamos generalizar uma ação, podemos usar a partícula C junto ao verbo. Fala-se, canta-se, vive-se, etc. Lembra lá o meu? Caminha-se. No entanto, algumas pessoas costumam confundir esse uso com o pretérito imperfeito do subjuntivo, que tem a marca SSE. Lembra lá? Caminhar-se terminava com SSE. Porém, na verdade, são duas formas bem distintas, tanto na referência ao tempo, lembra? Caminha-se era presente, caminhasse era passado. E quanto na pronúncia, que também é diferente, né? Então, olha aqui, a sua apostila vai usar fala-se sempre sobre esse boato, então eu tenho o presente aqui, fala-se, e a sílaba tônica é o fá. E depois, se eu falasse aqui, olha como é que a escrita é diferente e a sílaba tônica, inclusive, é diferente, né? É a segunda, olha, falasse, fala-se, falasse, a sílaba tônica é diferente. Olha aqui para esses dois exemplos que eu vou colocar. Viaja-se muito no mês de julho e, se eu viajasse com você, tiraria muitas fotos. Percebe? Viaja-se muito. Quem? As pessoas, no geral, viajam muito no mês de julho. E depois, se eu viajasse, mudei o tempo, mudei o modo, mudei a pessoa. Levanta-se cada vez mais cedo para trabalhar. Se eu levantasse cedo, não chegaria atrasado. Depois, entre o passado e o futuro. Outra forma que costuma causar dúvida entre as pessoas é o final nasal, que faz parte do pretérito e do futuro do indicativo na terceira pessoa do plural. Aqui, gente, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa que aluno do sexto ano ainda comete muito. Olha aqui, o final AM marca, no geral, o passado. E o final AOTIL marca, geralmente, o final futuro. Existe essa oposição. Quando você coloca AM, você leva para o passado, AOTIL para o futuro. Então, você muda completamente o sentido da frase, não é isso? Se eu falo para você, até a maneira como você pronuncia também é diferente, né? Eu falo, olha, tem uma boa notícia para você. Seus pais compraram um videogame para você.
que você vai fazer? Vai sair procurando dentro de casa, porque seus pais já compraram, né? Eles compraram um videogame. Eu também posso falar para você, olha, acho que você vai ficar muito feliz. Seus pais comprarão um videogame para você. Você vai procurar pela casa? Não, né? Por quê? Porque eles ainda comprarão, não compraram, tá? Então perceba a diferença de pronúncia e na escrita. Compraram, no passado, am. Comprarão, futuro, AOTIL. Olha aqui, eu vou trazer a oposição entre algumas coisas. Estudaram, passado, estudarão, futuro. Olha, eles estudaram na semana passada, eles estudarão na semana que vem. Caminharam e caminharão. Perceberam como é que a pronúncia é diferente e o significado também? Olha lá. Eles caminharam em agosto de 1920. Eles caminharão em Marte futuramente. Preste atenção agora numa coisa. Além do am e do AOTIL, existe também uma confusão no pretérito mais que perfeito e no futuro do presente. Essa dúvida é somente por causa do acento agudo. Olha aqui. Comera e comerá. Você lembra o que é o pretérito mais que perfeito, né? Aquele passado que acontece antes de outro passado. Aqui, quando eu não coloco acento, eu tenho o pretérito mais que perfeito. Eu posso dizer... eu deixei aquele... Quando eu procurei aquele doce na geladeira, meu irmão já comera. Então, quando eu fui procurar, eu não procurei no passado? Eu procurei, mas quando eu procurei, o meu irmão já comera. Ou seja, o passado dele foi antes do meu passado. Aí eu não coloco acento. Agora, futuro, eu vou colocar. Não vou deixar esse doce na geladeira porque o meu irmão comerá. Aí eu marco acento e aí também muda a pronúncia. Comera, comerá. Cuidado, tá? Olha aqui. Procurei o doce na geladeira, mas meu irmão comera tudo. Por que isso aqui é pretérito mais que perfeito? Porque eu já tinha um passado, olha, procurei, já tinha um pretérito perfeito aqui. Procurei o doce na geladeira. Só que agora eu tenho esse passado aqui, ó, que aconteceu antes do procurei. Se é um passado antes de outro passado, é o pretérito mais que perfeito. Então aqui, ó, procurei o doce na geladeira, mas meu irmão comera, não tem acento. Não deixarei o doce na geladeira, pois meu irmão comerá. Aqui eu tenho o futuro. Cuidado, porque a diferença é só no acento agudo. E aí, tem até alguma dúvida entre os estudiosos da língua se isso aqui é homografia ou não, né? Porque muda aí um acento, não está escrito exatamente igual. Vamos fazer uma atividade aqui para a gente praticar. Observe as imagens e compare as frases. Eu tenho aqui, por chover muito, os rios transbordaram e a água invadiu a cidade. Se chover muito, os rios transbordarão e a água invadirá a cidade. A gente acabou de falar sobre isso, né? E aqui, qual é a diferença? Olha, transbordaram, a gente tem a am no final, transbordarão, ainda vai acontecer, AOTIL, futuro. Olha lá, apesar de serem frases semelhantes, há diferença de sentido entre elas. Qual? E aí, quando a gente tem am, né, o primeiro, vai tratar de um fenômeno, de alguma coisa que já aconteceu. E no outro, uma coisa que ainda acontecerá. A gente pode responder assim. Uma trata de um fenômeno que já aconteceu, passado, e a outra anuncia uma previsão do que ainda pode acontecer no futuro. E a tonicidade e a grafia das formas verbais também são diferentes. Olha, por que a tonicidade? Porque a sílaba tônica, olha, transbordaram, olha a força onde está. Transbordaram, tá na sílaba da. Transbordarão, tá na sílaba rão, né? E a grafia também é diferente. Tem homografia entre essas duas palavras? Não tem, elas não são escritas da mesma forma, né? Muda o finalzinho delas, elas são bem parecidas, mas não tem homografia. Agora, cuidado também, porque às vezes tem alguns verbos que no presente terminam com AOTIL, tá? Por exemplo, o verbo ser e o verbo estar, né? Eles são. Esse são é presente e termina com AOTIL. Eles estão é presente e termina com AOTIL também, tá? Cuidado para essa exceção aí. Letra B. Que tempos os verbos destacados representam? Que verbos? Esses que a gente estudou aqui na primeira imagem. Transbordaram está em que tempo? Está no pretérito perfeito do indicativo. E o transbordarão no futuro do presente do indicativo. Então, a gente responde, transbordaram, pretérito perfeito, transbordarão, futuro do presente. Número 14.
Qual a diferença no som e na escrita entre um verbo no passado e um no futuro? Complete corretamente o quadro com os itens a seguir. Aqui a gente vai escolher, eu vou escolher um verbo aqui, tá? Ele quer mostrar a diferença aqui, um que termine com ran e um que termine com rão. Olha lá, eu vou escolher o verbo amar. Então, eu tenho amaram e amarão. Como é que fica, então, no passado? Qual é a sílaba tônica de amaram? É a penúltima. Olha, eu separo. Amarão. Qual é a sílaba mais forte? Amaram. É a penúltima, o ma. E no amarão, a sílaba tônica é a última, amarão, né? E a escrita também é diferente. Na primeira termina com ran, tendo no final o am. E na segunda eu termino com rão, tendo no final o aotil. Moleza, não é? Bom, gente, então a gente chegou ao final da nossa aula de hoje. Eu espero que essa aula tenha sido útil para vocês. Eu até marquei aqui, você já fez agora a sua primeira parte, que foi assistir essa videoaula. Você vai tentar fazer os exercícios agora da sua apostila, mas não deixe também de assistir as aulas ao vivo, porque lá a professora vai corrigir os exercícios, chamar atenção para alguns aspectos específicos também dessa matéria, tudo bem? Espero que você fique bem, que você fique em casa e que a gente se veja em breve. Tchau, tchau!